Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil Física, dando sequência à resolução do vestibular da Unicamp 2019, a prova de primeira fase. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução da questão de hoje. Nós vamos resolver agora a questão 60 do vestibular da Unicamp 2019, a prova de primeira fase. A questão trata de pressão hidrostática. Ela também vai utilizar como base o texto que foi lido na questão anterior. Apesar disso, nós vamos ler novamente nesse vídeo. Então fique atento. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não perca as 2 dicas de vídeo que serão postadas ao final da resolução dessa questão, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a leitura do texto e logo em seguida o enunciado dessa questão. O texto diz o seguinte: drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar por até 2 horas e meia. O enunciado da questão 60 é o seguinte: frequentemente esses drones são usados para medir a temperatura da água, T, em função da profundidade, D, a partir da superfície D igual a zero, ou seja, profundidade igual a zero, como no caso ilustrado no gráfico a seguir, dados adaptados, então houve uma pequena modificação para essa questão. Considere que a densidade da água é ρ de 1000 kg para cada metro cúbico, então para cada volume de 1 metro cúbico nós temos 1000 kg, 1 tonelada de água, e constante para todas as profundidades medidas pelo drone. Qual é a diferença da pressão hidrostática entre a superfície e uma profundidade para a qual a temperatura da água é T igual a 19 graus Celsius? Veja que essa questão foi considerada uma questão muito fácil, visto que mais de 50%, quase 60% dos alunos que prestaram esse vestibular acertaram essa questão. Mas, apesar disso, é uma questão que exige um conhecimento de leitura de gráfico. Então, se você tem dificuldade nesse tipo de análise, analisar gráfico, fique muito atento. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é que grandezas esse gráfico está relacionando. Como foi mencionado no enunciado, este gráfico relaciona a temperatura com a profundidade. Veja que ele pediu para a gente calcular a diferença de pressão hidrostática, que ΔP, a diferença de pressão, é calculada pela densidade do líquido no qual nós estamos querendo calcular a pressão, no caso a água, vezes a gravidade local, vezes a diferença de profundidade dos pontos aos quais nós queremos calcular a diferença de pressão. Como a gente quer calcular a diferença de pressão hidrostática entre a superfície e uma profundidade da temperatura que ele mencionou, então a diferença de pressão, que é o que ele pediu para a gente calcular, vai ser igual à densidade da água, que já foi mencionado na questão, de 1000 kg para cada metro cúbico, vezes a gravidade local, que provavelmente deve ter sido mencionada no início dessa prova, visto que essa informação não se encontra no enunciado da questão, mas nós sabemos que a gravidade é arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado, e a diferença de profundidade vai ser a profundidade no ponto menos a profundidade da superfície. Então, como a profundidade na superfície é zero, vai ficar sendo apenas a profundidade naquele ponto, que a própria questão chamou de D. Veja então que para que a gente possa calcular essa diferença de pressão, nós precisamos primeiro obter a informação da profundidade, mas o que ele informou foi a temperatura. Então, olhando para o gráfico, nós encontramos a temperatura de 19 graus Celsius nesta posição. Fazendo a análise do gráfico, a temperatura de 19 graus Celsius vai estar relacionada no gráfico a este ponto, ponto no qual a profundidade corresponde a 7 metros. Então, de posse dessa informação, nós teremos que a diferença de pressão vai ser igual a 1000, que é 10 à terceira, vezes 10, que é 10 elevado a 1, vezes a profundidade que nós acabamos de descobrir, que é 7 metros. Daí, a diferença de pressão vai ser igual a 7, produto de potências de mesma base, repete-se a base, e somos expoentes. 3 mais 1, 4 Pascal, que é a unidade da pressão no sistema internacional. Veja que é uma questão realmente muito simples, se não fosse a questão da análise do gráfico, nos dando como alternativa correta para a questão 60 do vestibular da Unicamp 2019, a prova de primeira fase, a alternativa D.
Se você curtiu a resolução da questão de hoje, não deixe de escrever nos comentários um Assim é Fácil Física. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Faça parte da nossa turma do Google Classroom, cujo código de acesso encontra disponível na tela nesse momento. Nos siga nas redes sociais e não perca a resolução das próximas questões dos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil!